Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há 30 anos, é discípulo da Fraternidade Branca, e hoje ele vai estar falando sobre consciência. Olha só, esse é um tema muito legal, muito importante, porque afinal a consciência é o que determina o nosso livre-arbítrio, né, família Pax? E nós precisamos estar com ela super afinada para trazer as energias desse nosso novo tempo. E eu convido a todos a estarem comigo aí amanhã, às 5 horas, eu converso com o nosso querido Romário Faé França, ele que faz o trabalho de runas lá na Pax. Amanhã ele vai falar sobre Valhalla, o Salão dos Escolhidos, tá bom? Vamos lá aprender com o querido Romário. E nesse sábado, Bueno e eu estaremos no Zoom, fazendo uma vivência nas bênçãos do Mestre Saint Germain. Você está aí trazendo a energia dos diferentes aspectos da vida que constroem a vitória. Então, vamos ver quais são esses diferentes aspectos da vida que constroem a vitória. Vamos dar boas-vindas ao querido Cleudio Bueno. Tudo bom, Buenicho? Tudo bem, graças a Deus. E você, como está? Também. O que tem na sua camiseta hoje? Um Aqui, cavalo, um unicórnio? não, o meu é Krishna errada. Deixa eu levantar um pouquinho. Krishna errada? Levanta, vamos ver. Deixa eu até tirar os comentários, porque adoro a energia da Índia. Ai, que lindo. Krishna errada. Muito bom, muito bom. Legal. Muito bom. Então, bem-vindo. Então, o Romário vai falar amanhã sobre o Valhalla. É. O Valhalla, né? Não é o Valhalla, o Valhalla. Okay. E aí é uma coisa importante porque é onde os deuses escandinavos, né, reinavam, e todos aqueles que eram mortais, depois, através das suas batalhas, das suas lutas e guerras, através de uma morte, de uma passagem digna, como guerreiro, assumiu um lugar no salão do Valhalla, para justamente poderem ser homenageados. Tá. Né? É uma coisa bastante interessante, ele que estuda bastante runa, né? E fala sobre as runas, vai ser uma coisa bastante interessante. Bom, vamos começar hoje, lembrando, né, que nós vamos falar sobre a consciência, mas foi uma pessoa, umas 3, 4 semanas atrás, aqui da nossa live, Andréia de Araxá, pediu que a gente falasse sobre a consciência. Então, a gente ouve também aquelas pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de saber um pouco mais a respeito desse tema. Esse tema, ele já foi falado numa vivência nossa que o querido e amado Mestre Saint Germain pediu que a gente falasse um pouco sobre a consciência. Lembrando, né, que o Mestre Saint Germain, apesar de toda a sua divindade e sua glória, também ele é um orientador. E esse orientador espiritual, ele difere justamente em função de todas as oportunidades e o livre-arbítrio que a gente tem para as escolhas daquilo que a gente vai estudar ou ler, ele também orienta naquilo que nós devemos saber e ler. Claro. Porque às vezes a gente é meio spaced out, né? Fica meio fora de sintonia, né? E ele fala, não, a estrada é por aqui, não é por aí. E a gente segue a orientação e acaba aprendendo um pouco mais. Mas antes da gente começar a falar sobre a consciência, que é um tema que daria para a gente estar falando o ano inteiro, e a gente vai tentar fazer aqui um breve resumo de tudo, né? O que é dito, nós vamos fazer a oração do Arcanjo Miguel. Claro. Porque a gente não começa nenhum trabalho sem pedir a licença do Arcanjo Miguel, ele que é o anjo da família, o arcanjo da família, e também o nosso protetor. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos sintonizar com os nossos corações e vamos pedir que o Arcanjo Miguel esteja sempre presente sobre nós e sobre as pessoas que nós amamos e principalmente a nossa família. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, assim como as suas influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais.
conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. E fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, de todos os reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Vamos falar, então, um pouquinho a respeito da consciência, já que a consciência, eu poderia dizer que é o fruto do bem e do mal, né? Ela foi despertada através da nossa vinda para esse reino que é o reino hominal, como todos nós chamamos, já que ela é fruto única e exclusivamente da nossa espécie. Nenhum outro ser que pertence a qualquer um dos outros reinos, né, a não ser, obviamente, o reino angélico e o reino dos planos superiores de luz, mas aqui conosco o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, tem ou produz a sua consciência através de um livre-arbítrio. A consciência humana, na verdade, é um fenômeno que intriga todos os cientistas, estejam ele de que lado da moeda defendam ou não essa arbitrariedade que a consciência nos dá. E para defini-la, se nós tivéssemos que pegar alguém que pudesse definir o que é consciência, certamente todos os cientistas teriam uma única pergunta a ser feita: o que é a consciência? O que é a consciência? Vejo, então, que não é uma coisa tão fácil como se parece para todos nós. E a resposta que todos poderíamos dar, sendo cientistas ou não nesse momento, seria: nós não temos certeza absolutamente de nada do que seja a consciência. Então, é um estudo que ainda está sendo feito e que muitos defendem que a consciência está no cérebro. Tem até quem diga que a consciência está do lado direito, alguns dizem que está do lado esquerdo, outros até mapeiam o cérebro dizendo que está aqui ou está acolá. A verdade é que provavelmente nós teríamos que abordar uma definição sobre consciência e conceitualmente aquilo que cada um pensa ou acha que é, na verdade, a consciência. E aí nós poderíamos dizer que é um estado subjetivo interno que ninguém pode invadir, né? Sim. Então, a consciência é o mundo pessoal e próprio de cada um de nós, seres humanos. Diante disso, nós temos que continuar a nossa pesquisa e os nossos estudos a respeito do que vem ser a consciência. Em filosofia, a consciência já é vista sob um outro prisma. Além de ser esse assunto fascinante, que o ponto científico traz todos os dias para nós, a pergunta seria por que nós, os seres humanos, somos os únicos seres aqui na Terra a termos a consciência. O lado filosófico, ele aplica uma totalidade dessa consciência para todos os seres. Imaginem todos nós, se todos os reinos, através de todos os seus seres, tivessem consciência. O que seria desse planeta e como nós estaríamos hoje? Portanto, eles aplicam a uma única figura, que era o que você estava dizendo
quando eu entrei e peguei, assim mais ou menos, em linhas gerais, aquilo que você pretendia estar expondo. Como a consciência está ligada ao livre-arbítrio? Essa é a grande pergunta, né? E elas podem ser melhor respondidas através dessa respectiva ou expectativa, através do estudo mais filosófico, né? Porque o assunto científico ela não conseguiu determinar ainda como é respondido e o que vem a ser a consciência. Então, nós devemos sempre buscarmos uma resposta filosófica a respeito da consciência, já que, através do cientista da área médica, aqueles que estudam a consciência e praticamente o cérebro, não tem uma resposta para dar. E a filosofia deixa isso no ar. Como a consciência está ligada ao livre-arbítrio? Porque é através do livre-arbítrio que nós podemos estar recebendo essa resposta que tanto nos aflige. Eu vejo, pelo lado filosófico, que a melhor resposta que nós poderíamos ter a respeito da nossa consciência e considerarmos que essa consciência é uma ligação espiritual, ela é uma ligação espiritual, né? Embora nós estejamos sempre tentando ligar qualquer coisa através do nosso raciocínio, através da nossa lógica, enquanto opostamente, espiritualmente falando, é onde se encontram as respostas dos nossos problemas. E as respostas do nosso problema, ela está num fator condicionado à consciência. E para que a consciência possa nos mostrar as soluções das nossas necessidades que nos afligem no dia a dia, dentro dessa materialidade, a única explicação que eu vejo, e nós vamos andar nessa direção, já falamos isso em outras oportunidades, mas é bom a gente sempre frisar que essa resposta espiritualmente, para que a nossa consciência ela possa evoluir, ela está automaticamente ligada a uma palavrinha de 4 letras, que significa amor. Né? Amor. Né? O amor é, a verdade, aquilo que pode nos dar a expansão da consciência para outros níveis, para que ela se torne uma consciência um pouco mais ilimitada e não tão presa às questões da materialidade. Sim. Porque nós estamos buscando o objetivo que é a elevação espiritual. E quando nós trazemos o nosso livre-arbítrio para as questões da materialidade e não na busca da elevação e do desenvolvimento espiritual, certamente nós vamos desenvolver uma série de bloqueios, uma série de coisas negativas que vão ficar ao nosso redor porque nós não conseguimos atingir a visualização do significado real da palavra amor. Né? E eu falo nesse amor num aspecto divino. Eu não Sim. falo num aspecto relacionado à questão íntima, à questão familiar, à questão do trabalho, né? As outras questões de desejos, de sonhos ou de projetos que possam complementar a nossa vida aqui. E é bom a gente lembrar que não importa as condições que a gente tenha nascido, elas podem ser as mais diversas possíveis. Elas podem ser dentro de uma família altamente rica, ela pode ser feita dentro de uma família altamente relacionada socialmente, seja ela econômica, seja ela social, seja até mesmo ela política, seja da forma que for, nós sempre teremos problemas difíceis para serem solucionados em função do propósito da nossa vinda para cá. Se nós não encontrarmos a porta que possa abrir
e nos dar, através da nossa busca e do nosso livre-arbítrio, as soluções necessárias aos problemas que existem, nós não vamos conseguir estar dando o real propósito da nossa vinda, que é, além, lógico, de amar a Deus sobre todas as coisas, é servir ao próximo, Sim. que nada mais é do que aquele que está ao nosso lado, não necessariamente aqueles que fazem parte da família, o nosso cônjuge, o nosso chefe, ou seja, quem for, né? Nós temos que ter uma amplitude mais espaçosa em relação às nossas limitações e os nossos pensamentos e ideais à vista da materialidade, daquilo que nós fazemos e buscamos, os sonhos, as nossas vontades, os nossos projetos, os nossos desejos, achando que a questão da materialidade é que vai resolver e nos deixar, vamos dizer assim, felizes. A felicidade não consiste nisso, embora muitas pessoas procurem nisso. Então, o que nós queremos é a junção com o divino. E a junção com o divino nada mais é do que Deus. O nosso propósito é unirmos a Deus diante desse amor, que também é chamado de amor incondicional. Claro. Perfeito? É chamado de amor incondicional. Mas, como Deus tem tudo, e Ele é o grande criador de tudo e de todas as coisas, e Ele, através da sua mente criadora superior, é capaz de criar o mundo inteiro em poucos minutos ou segundos. No nosso caso, foi feito em 7 dias, com a aspiração de todos os arcanjos, anjos, Elohims e toda a ordem que estava em volta dele para a criação do planeta Terra. Isso foi feito em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas como ele tem tudo, ele precisa do nosso amor. O nosso amor ainda ele não tem. E ele quer o nosso amor. Mas ele quer o nosso amor de uma forma totalmente desinteressada. E qual é essa forma desinteressada? Nada mais é do que a evolução da nossa consciência. Porque cada vez que nós evoluímos e subimos um patamar através da nossa consciência, mais perto nós estaremos daquilo que ele pede para nós através do nosso serviço, do nosso propósito e da nossa missão. Eu sempre puxo a sardinha um pouco para minha brasa, né? Porque é o que a gente faz aqui nas nossas lives. E todos os conceitos e definições, às vezes, que eu dou, como aquele, né, que nós citamos a semana passada, que, se não me engano, foi o Ampanerum, né, que nós falamos, né? Eu saúdo, né, a presença eu sou que está dentro de você e mim, né? Se você procurar o significado, você pode encontrar vários outros significados. Mas como eu puxo sempre a sardinha para minha brasa, eu vou dizer para aquilo que nós acreditamos, nós seguimos e nós estudamos, que a consciência é a noção do ser e estar, no senso do que é aquilo que é certo e errado. A consciência não se limita a um tempo e nem mesmo a um espaço. Ela pode ser expandida totalmente para todo o universo e, através de todo o universo, ou cosmos, como alguns queiram, também possa ser interpretada como cosmos, é o que tem o significado real para aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito. Então, se alguém perguntasse para mim, Bueno, para você, aonde está a consciência? Então, a minha resposta para essa pessoa, ela é pessoal. A minha resposta, eu diria, ela está na alma. A minha consciência está na alma. E para a gente ir um pouco mais à frente, nós teríamos, então, uma perspectiva ou uma expectativa do que representaria a alma para cada um de nós, né?
E alguém poderia ainda perguntar para mim, mais uma vez, Bueno, o que é a alma para você? Bom, eu começaria dizendo que entre alma e espírito existe uma diferença. Mas como eu estou falando sobre a alma, certamente não vou discorrer hoje sobre o espírito. Porque a alma, na minha expectativa de ver, é a nossa própria consciência. É a consciência do ser humano. Ele Sim. como individualidade. Né? A consciência é aquilo que nós chamamos de eu individual. E aí esse eu individual, ele na verdade tem dois lados, né? Que é aquele eu que a gente fala que é o ego e tem aquele eu que a gente chama de superior. E eu acho que foi um pouco nisso que o mestre, naquela vivência lá atrás, já tem mais de um ano e pouco que a gente falou sobre esse assunto, queria nos mostrar que esse eu é o existir, esse eu é o ser. E esse eu é, na verdade, o princípio da vida daquilo que nós chamamos de energia vital, como alma, não em cima do eu ego, porque aqui a gente não fala sobre a personalidade das pessoas. Às vezes a gente usa como exemplo, e eu até me uso dentro desses exemplos, uma pessoa personalizada dentro desse eu ego, simplesmente para mostrar como exemplo. E essa questão da substância, que ela é incorpórea, que nós chamamos de alma, ela tem, na verdade, uma semelhança através dessa energia vital, aonde ela é imaterial, ela é invisível e motor de todos os nossos atos humanos, como seres humanos que somos. Porque é dentro dessa busca que a gente vai procurar Deus. Sim. E aí, quando a gente busca a Deus, a gente busca em cima da criação dele e daquilo que ele disse na criação, né? Que nós somos a imagem e semelhança dele. Poxa vida, eu sei que eu não posso nem ser semelhante a você, porque você é uma mulher, é de um ser de um gênero feminino, e eu sou um homem do gênero masculino. Então, aonde está essa semelhança? Aonde está essa igualdade? Quais são o conjunto dessas faculdades, até mesmo intelectuais, que possam ser ou morais de um ser humano, está dentro da alma? Eu diria que ela está naquilo que todos nós temos dentro dos seres humanos, dentro da humanidade, como raça, como sendo uma, uma, uma ordem, né? Como sendo um reino, que eu diria que é a nossa chama trina. Sim. Todos nós, sem exceção, É. sem exceção da raça humana, né? Do nosso reino humano, temos a chama trina. E essa chama trina, ela gera a energia que é captada e que é desenvolvida junto conosco, que é a alma. Né? Não adianta pensarmos que a nossa alma ela foi gerada pelos nossos pais. Isso é diferente, isso é gerado pela materialidade dos pais. Né? A nossa alma, na verdade, ela é criada diretamente de Deus, Pai e Mãe, como nós os conhecemos. Então, eles são divinos e coabitam com o nosso corpo físico, que foi gerado pelos nossos pais, como eu acabei de dizer. Uhum. Então, nós começamos a fazer uma diferenciação do lado da materialidade, do corpo físico e da questão espiritual. Lembrando que o Deus, Pai e Mãe nosso, nada mais são do que os nossos pais planetários e os nossos pais solares. Lembrando, mais uma vez, eu sei que todo mundo sabe, isso
Isso, se eu desse uma prova, eu tenho certeza que todo mundo tira 10, né? Que os nossos pais planetários são Hélios e Vesta, e os nossos pais solares são Alfa e Ômega. Agora, então, que nós já temos uma separação meio nítida da questão da materialidade, da questão espiritual, e nós sabemos já, mais ou menos, identificarmos o Deus Pai e Mãe, seja ele planetário, seja ele solar, nós ainda teríamos uma escala muito longínqua de seres até nós chegarmos naquele famoso Criador de tudo e de todas as coisas. Então, a busca nessa, vamos, escalada ascensional, através da própria iluminação, ela vem da consciência. Sim. Ela vem da consciência e da expansão da própria consciência. Porque é ela que vai nos permitir encontrarmos as soluções dos nossos problemas do dia a dia, que nós não a encontraremos em função dessa consciência que é limitadora. Ela é concisa e controladora. Ela não está ligada ao amor divino. Ela não está ligada ao amor incondicional. Porque nós não vemos assim essa ligação do ponto de vista espiritual. Nós esquecemos do lado espiritual e ficamos no lado da materialidade, do nosso trabalho, do nosso relacionamento, da nossa família, de tudo aquilo que nos cerca. E queremos resolver tudo em cima dessa lógica, desse raciocínio. E que não permite a expansão da consciência e muito menos da alma. Devemos lembrar sempre que o encontro da nossa alma na expansão da nossa consciência, ela vem através da livre escolha nossa, que é o livre-arbítrio, para que nós tenhamos um veículo de comunicação entre o nosso eu material e a busca do nosso eu superior. Sim. Quem faz essa comunicação e que dá o carimbo dessa expansão espiritual que nós buscamos da nossa consciência, nada mais é, nada menos é do que ele, né? O Espírito Santo Divino, né? E através do Espírito Santo Divino é que nós vamos fazer essa união. Agora nós sabemos que a manifestação da nossa alma e da nossa consciência, ela vem através desse mensageiro, né? Que é o Espírito Santo Divino, que quem controla todas as ações através do raio rosa, dourado, é uma Rachohan, do qual hoje está naquele lugar ocupando essa primazia, é o mestre Paulo Veneziano. Muito bem, então a alma ela tem uma potencialidade de se tornar imortal na luz de Deus. Quando a gente fala da alma imortal, a gente está relacionando já a alma um pouco ao espírito. Porque uma vez que a consciência cresça de uma forma ilimitada, expandindo, ela se aproxima muito do espírito, causando assim todo o tipo de escolha através do livre-arbítrio. E é engraçado. Agora vem um fator engraçado. Bom, pelo menos eu acho, né? A maioria não pode ser que não ache, mas eu acho. Um fator engraçado. Porque quanto mais você expande a sua consciência na sua alma, através dessa locomoção, interlocução, essa conversa com o Espírito Santo Divino, em busca do seu verdadeiro livre-arbítrio para as escolhas corretas, esse livre-arbítrio começa a deixar de existir. Chega a ser uma coisa até meio incongruente, porque ele acaba deixando de existir, porque conforme a sua consciência se expande de uma forma mais ilimitada, deixando com a sua alma mais cheia de luz e de amor, o Espírito Santo, que era o seu interlocutor, acaba se tornando
quase uma presença divina do eu superior em você. Então, o seu livre-arbítrio ele começa a desaparecer, fazendo que todas as peças que estejam à sua volta se encaixem de uma forma perfeita, sem você mexer uma única unha para que aquilo esteja acontecendo. Então, aquela coisa que você achava que não existia, que era o milagre e que era o divino, por encanto, ela começa a mostrar para você que ela existe sim e que você usou do seu livre-arbítrio, aumentando o poder da sua consciência, não mais controladora, não mais em cima dos desejos, das suas vontades, dos seus sonhos, que até então era tudo em cima da materialidade, passando que o divino fosse o seu objetivo através do amor, de uma forma buscando o incondicional, que até então você está na trajetória. Já que você tem apenas o amor, a busca pelo incondicional, ela se torna cada dia mais factual. Sim. Agora, se você não inicia nada, você fica no seu mundo da materialidade. E o interessante nesses casos todos é que o casamento daquilo que nós chamamos de alquimia, ele é de uma perfeição única, né? Fazendo que o Espírito Santo possa nos deixar passar uma travessia como se ela não tivesse existido. Eu não quero usar a palavra travessia, né? Não vou usar, é uma palavra forte que nós não queremos trazer hoje para o nosso diálogo. Mas essa passagem é, na verdade, como se ela nem tivesse existido, como se a própria continuidade da alma e o seu fator ilimitado da sua consciência fosse pleno desse momento que cada um vai ter que atravessar na vida, desde que seja a vontade divina também. E, de repente, ele pode dizer, você não vai passar dessa para uma outra. Não quero e acabou. Não vai passar. Não, vai todo mundo evoluir. Esse é um ser divino que é dessa forma. Bom, e nessa relação toda, entre tudo isso que eu venho dizendo, a gente tem que levar em consideração que o Espírito Santo é, na verdade, uma alma que nos dá a propensão da mortalidade, como aconteceu com o Mestre Jesus, né? Ele é a prova maior da nossa irmandade, como sendo o irmão maior, muitos chamam de irmão maior, e eu também, aonde a nossa polaridade de alma ela é mútua entre a questão feminina e a questão masculina, tanto no homem como na mulher, enquanto que o Espírito Santo vivencia em ambos. Ele não escolhe fazer a interlocução entre A ou B. Logo, toda a questão relativa em termos de preconceitos, ela desaparece a níveis espirituais. Ela não existe. Ela é uma criação nossa, da própria criação nossa como sociedade. E essa nossa polaridade alquímica, ela se dá em função de alfa e na questão de ômega, que são os nossos pais solares. E isso é o que anseia a cada um de nós quando nós aumentamos a nossa consciência de uma forma um pouco mais expandida, como às vezes você fala, até nas mensagens, né? Fazendo com que nossa alma se torne mais luz e essa comunicação com o Espírito Santo se torne o eu superior um pouco mais presente através do nosso santo ser crístico, né? E isso tudo é que nos condiciona sempre a olharmos para o céu, vermos as estrelas, sabermos das existências dos planetas do nosso sistema solar, da Via Láctea e do infinito do cosmos e sentirmos aquela necessidade que cada um tem de, às vezes, voltarmos ao lar. Porque a maioria de nós, quando expandimos a nossa consciência, sabemos, às vezes, que o nosso lar não é esse. O nosso lar é em outro lugar.
que todos nós aceitamos um chamado para que viéssemos para cá no momento X, Y, Z, para que nós ajudássemos essa terra fenomenal. É comum nas pessoas, né, confundirem, como eu disse, o espírito com a alma. Mas o espírito é aquele que norteia a alma. Né? Assim como nós temos uma comunicação da nossa consciência através do livre-arbítrio feito pelo Espírito Santo Divino, nós também estaremos conversando através da nossa alma com o nosso espírito ou com a nossa mônada, que foi o objetivo de toda a nossa criação. Né? Então, acho que deu para ficar um pouquinho mais explicado por que eu entendo, eu, Bueno, Sim. entendo que a nossa consciência ela não está no cérebro, ela está na alma. Bom, na alma. Ainda bem, graças a Deus, né? E aí, temos alguns tipos de variedade de consciência? Tem. Isso também nós explanamos naquela vivência que nós fizemos há 1 a 2 anos atrás, né? Que é feita aos sábados. Como você mesmo disse no começo dessa live, né? Que gostaria que as pessoas estivessem conosco no próximo sábado. Nós estaremos falando, acho que, sobre vitória. Foi isso que eu entendi? Diferentes aspectos da vida que constroem a vitória. Nas bênçãos do mestre Saint-Germain, Saituru e Arcanjo Ezequiel. Comigo e com isso. você. 14 horas no Zoom. Tá bom. Então, que tipo de consciências existe? Bom, eu já citei uma, né? Que é a consciência humana. O que é a consciência humana? A consciência humana ela é vista dentro da materialidade, do conjunto da questão do corpo físico. Tanto é que tem cientistas, né, que ficam aí discutindo, né? E está em que lugar do cérebro? Está do lado direito, está do lado esquerdo, está na parte frontal, está na parte da nuca. Tem gente que pinta onde está a consciência, na cabecinha lá, né? Mas a consciência, dentro dessa questão humana, visto pelo lado espiritual, ela é o eu, que é uma coisa limitada, que é uma coisa que é mortal, que é uma coisa que sempre cai para o lado do fracasso, que sempre é pecaminoso, né? Que é um sujeito que está sempre cometendo erros, falhas, enganos, magoando, né? E, ao mesmo tempo, criando paixões através dos seus sentidos. E aí os sentidos, dentro desse eu material, né? Esse eu material, o eu ego material, a gente tem que lembrar que são os 5 que nós acreditamos ter, que é a visão, que é a audição, o olfato, o paladar e o tato. Mas, a nível espiritual, nós teríamos mais 2 sentidos. E esses não são avaliados. Sim. Impressionantemente, esses não são avaliados pelo eu personal, pelo eu egóico, que, na verdade, a maior deles seria a intuição, e a segunda melhor seria a percepção. Nós teríamos que ir por esses 2 juntos, porque esses 2, além dos 5 que nos foi dado, e ele parece que nos consome absolutamente como um todo, os outros 2 que poderiam fazer uma ligação mais atenta à alma e ao Espírito Santo Divino, ela é completamente esquecida nessa ordem de nós expandirmos a nossa consciência, né? Que é a nossa intuição e que é a nossa percepção, né? Eu até acho que a intuição, até de vez em quando, a gente dá uma ligada nela e embarca. Mas a percepção é incrível, porque às vezes
ela, não vou dizer que ela está um palmo do nariz, porque até é agressivo, né? Ela já está dentro dos olhos, né? Dentro dos nossos ouvidos, né? Dentro do nosso olfato, do nosso tato, até do paladar. Mas nós não estamos nem aí para a hora do Brasil, porque a nossa consciência ela é limitadora às coisas factíveis que são da materialidade. E isso nos traz uma sensação, às vezes, de não sermos capazes, de nós todos sermos incapazes. Alguns, né, entre aspas, se acham até burros, por não ter essa condição dessa inteligência que um tem, o outro não tem, de um que vai muito bem na prova e não estuda, do outro que se mata para estudar e tira nota baixa. E aí tem uma série de relações em cima disso que eu venho falando. E a impressão que se tem é que tudo para nós, dentro desse eu, do ego, ele é externo. Ele é externo. Ele é uma coisa puramente externa. Sabe? O cara lá é mais inteligente do que eu, mesmo estudando 24 horas por dia, e ele não fazendo nada, jogando bola todo dia, assistindo televisão, jogando game, o cara vai bem. Então, é um produto externo. Ele acaba se convencendo dessa burrice, né? Que é um fator genético, que é um fator que os pais lhe legaram e que ele não vai conseguir ser uma pessoa de sucesso. Ele não vai conseguir vencer naquilo que ele acha que seria correto, que ele escolheu através do livre-arbítrio para suas vitórias. E que nada disso tem a ver com o seu interior. Esse papo de estar tudo dentro da gente é conversa de maroquinha, que é conversa de chapeuzinho vermelho. Isso é a história dos 7 anões e da Branca de Neve, que, aliás, dentro das figuras todas que eu estou fazendo, tem uma representatividade intelectual, que se você for parar para pensar, né? Como que a Branca de Neve poderia morar com 7 anõezinhos? Mas, na verdade, os 7 anões são homens. E a Branca de Neve, que era o fator da pureza, morava com 7 homens dentro de uma casa. Então, a realidade intelectual do ego impõe, às vezes, até histórias infantis a uma reflexão errada sobre a percepção do que seria a história contada por uma criança antes dela dormir. Isso é que faz o ego. O ego nos leva a situações, né, de que nós achamos que tudo está na base da interpretação daquilo que a visão e o intelecto leem, e como isso deve ser colocado a nível factual para a sociedade, eticamente, moralmente, quando, na verdade, todos nós deveríamos estar preocupados com aquilo que nos intercede junto ao Espírito Santo Divino para a aproximação e expansão mais ilimitada da nossa alma, para que o amor ele possa chegar mais próximo de nós, para que a mágica a alquímica ela possa acontecer. Esse é a consciência individual. Sim. Mas nós temos também a consciência de massa, que o mestre pediu naquela oportunidade que nós falássemos e interpretássemos melhor o que vem ser a consciência de massa. E a consciência de massa nada mais é do que a consciência coletiva. É a consciência que todos nós, do reino humano, da raça humana, projetamos, e isso vai dar uma média comum ao pensamento da raça humana. Esse saldo, vamos dizer, esse número, que seria a média do que todos os seres humanos pensam no planeta, e que está estipulado numa média que vai ter uma forma e vai ter uma opinião concreta de tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, nós chamamos de o inconsciente coletivo, que se adora. Sim. O inconsciente coletivo. Né? Esse é o inconsciente coletivo. Aquela nuvenzinha, né, escura, nebulosa, que fica em cima do planeta enquanto ele gira, enquanto que ele faz a sua dança, aquela nuvenzinha escura que nem fica em cima do carrinho lá daquela corrida maluca, né, que tem um carrinho que vai com a nuvenzinha em cima, né?
Essa é a nuvenzinha que está em cima do nosso planeta, né? Que é produzido pela nossa raça. Ele não é produzida pelos outros reinos, mineral, vegetal e animal. Ela é produzida única e exclusivamente por nós, pela raça humana, né? Pelo reino humano. Né? Não é produzida nem pela ordem angélica, nem por outros seres, porque esses já têm uma formação através de um denominador alto. O denominador nosso, que é, ó, que nem diria lá o professor Raimundo, ó, desse tamanhinho, né? Diante de todos que nós produzimos. Por quê? Por causa do amor. Não entra nessa equação. E quando entra nessa equação, o amor, para aqueles que têm o conhecimento do que significa a ordem do dia interior, expandindo o amor em todas as suas formas, em todas as suas graças, quando se une ao inconsciente coletivo, ele é menor. É como uma esponja que suga, né? Que absorve o amor e ele desaparece naquela nuvenzinha escura, naquela nuvenzinha nebulosa, né? Cinzenta. Ele desaparece ali dentro. Porque se ele fosse maior, a gente dissolveria o inconsciente coletivo, transformando aquele consciente coletivo em amor incondicional, em fazendo da nuvenzinha um verdadeiro sol brilhante e fazendo com que pelo menos 51% da humanidade atingisse o fator de iluminação e assim ascensionando também os outros 49% que estariam produzindo a nuvenzinha. Vibrando nesse plano, aonde vibra o inconsciente coletivo, é aquele corpo que nós também está muito próximo ao corpo físico, que nós chamamos de corpo emocional. Ou a maioria gosta de chamar, para dando assim uma configuração diferente do emocional, né? E quando a gente fala do corpo emocional, a gente sempre pensa no amor, isso que eu acho engraçado, né? Sim. A gente sempre pensa numa relação afetuosa, de carinho, né? Mas não é, porque o amor emocional, o outro nome dele é corpo astral, aonde as coisas da mente, né, e da alma fabricam. E você vai lá no corpo astral, que de repente nem existe o determinado mascarado e nem monstrinho, mas os seus pensamentos, os seus sentimentos dentro do seu corpo físico acumulou de certa maneira que você acabou fabricando isso no seu corpo emocional, que é o corpo astral, no qual você mesmo visita enquanto descansa e dorme. Olha que coisa maravilhosa. Então, quer dizer que você tem o próprio resgate do seu ectoplasma quando você dorme. Por isso Jesus falava, orai e vigiai. Orai enquanto você está no corpo físico, para que toda a ordem que esteja em volta de você seja através do amor que você tenha dentro de si. E o vigiai é justamente os seus pensamentos. Porque se você não vigiá-los, você estará automaticamente criando um corpo diferente no seu corpo astral, no seu corpo emocional, no seu corpo de sentimentos. Porque o sentimento faz parte dessa criação. Então, é isso que nós chamamos de consciência de massa ou consciência coletiva que nós temos e é programado única e exclusivamente pela humanidade. Então, nós já vimos como é que é a consciência individual, como é que é a consciência de massa, ou também chamada de consciência coletiva, e agora nós vamos de encontro aonde todos os nossos encontros de vivências aos sábados é tido e buscado através da orientação e das informações em canalizações que nós recebemos naquelas tardes de sábado, que é a busca do nosso grupo atualmente, baseado naquilo que o mestre quer, que é a consciência crística. Então, vamos ver o que é a consciência crística. Todos nós agora estamos imbuídos, família Pax como um todo,
está imbuído na busca da consciência crística, porque nós já entendemos o que é a alma, nós já entendemos o que é a consciência individual, já entendemos o que é a consciência de massa ou coletiva, e agora nós queremos atingir a consciência crística, porque ela vai nos permitir mais um passo naquilo que nós chamamos de a expansão da consciência. Porque até então a consciência está restrita dentro daquele euzinho egóico, né? E a consciência, ou a percepção daquele eu individual, ele não está baseada no Cristo. Ela está baseada na nossa personalidade, no nosso ego. Quando eu falo de consciência crística, eu estou extrapolando, eu estou saindo da questão física, eu estou saindo da minha personalidade, do meu eu egóico, estou partindo para uma realização maior de um outro nível de consciência e coincidência daquilo que o Mestre Jesus deixou como ensinamento e deixou como exemplo. Eu estou buscando uma coisa crística. Lembrando, né, que aquele amor, que aquele ser lá atrás, que é do Espírito Santo, ele tem a ver com o fator crístico. Porque ele é que deu a cristandade para o Mestre Jesus. Através do que naquela oportunidade? Do batismo. Sim. Mas nós já fomos batizados dentro daquilo que nós fizemos da nossa escolha ou de quando essa escolha foi feita pelos nossos pais. Através da água, aonde ali nós nos tornamos, né? Ou deixamos de ser o pagão para nós tornarmos próximos a Cristo. E essa realização desse nível, junto ao Mestre Jesus, e se aproximando do Mestre Jesus, nós trazemos a cristicidade, melhor falando, né? Cristicidade, junto ao nosso coração, junto às nossas ações, juntos ao nosso livre-arbítrio, nós vamos estar mais perto da consciência crística, que é a realização da ação equilibrada do poder, da sabedoria e do amor divino. Eu falei do quê? Eu falei da criação, segundo a semelhança e a imagem do Criador. Eu falei da chamatrina. Eu falei da chamatrina, que nós devemos aperfeiçoar a nossa chamatrina, fazendo com que ela tenha a mesma altura dentre todas as chamas, que ela tenha a mesma força de todas as chamas e que ela brilhe igualmente entre todas as chamas. Hello? Uma vez feito... Hello? 5 minutos. Hello? 5 minutos. Puta, Carmen do céu. Eu, para falar a verdade para você, eu não cheguei nem na metade, cara. Parte 2 da semana que vem. Então vai, 5 minutos. 4,5. Fala aí. Deixa eu terminar, então, a consciência crística. Deixa eu terminar. Porque nós temos que ver que quando nós usamos o equilíbrio e a cristicidade da chamatrina dentro de nós, nós estamos equilibrando o interior do nosso coração. E é onde verdadeiramente mora a nossa centelha divina e mora essa semelhança, vamos dizer assim, com o Criador, Deus e Mãe de todos nós. E ao nós atingirmos a consciência crística, nós estaremos reconhecendo o Pai e a Mãe divina que cada um de nós temos e, consecutivamente, também estaremos reconhecendo como filho legítimo e completo do ser e do estar divino de nós outros, não apenas do Mestre Jesus, que muitos de nós já reconhecem como sendo um filho de Deus, mas também vamos nos reconhecer como sendo que ele é nosso irmão e também que nós somos filhos. E diante disso, nós poderemos ver Deus e sermos vistos por Deus através do nosso coração
que trará abertura da nossa consciência expandida e ilimitada dentro do conceito do Espírito Santo divino. Carmen, não sei nem quantos minutos falta, mas Adorei, se precisar repetir isso na próxima vez, eu repito, porque agora nós vamos ver, a partir da semana que vem, um outro tipo de consciência, que é mais elevada, né, do que a consciência individual, que é também mais elevada pela consciência de massa ou coletiva, e agora mais elevada ainda pela consciência crística. Porque as consciências, ela tende a cada vez subir mais, para que nós cheguemos na consciência ilimitada que tanto você fala, o mestre Saint-Germain fala, e os outros seres de luzes falam, através das canalizações que você recebe. Paro aqui. Se precisar dar uma retomada a partir da semana que vem, eu só não vou voltar para trás, né? Não vou voltar para trás, porque se a gente tiver que voltar para trás, nós vamos estar reprisando as lives, né? Então, aquelas pessoas que não assistiram essa, ficará com certeza disponível aí nas nossas gravado. Mídias, né? É por isso que eu tenho que cumprir o horário, senão não fica gravado nas mídias. Eu quero a tua mensagem final. Não, a minha mensagem final é um convite, né? Para que todos estejam conosco no sábado, através dessa vivência, que o ponto central me parece ser a vitória, que foi o que ficou mais presente na minha mente, através da vitória, buscando, né, nesse início de mês, né? Porque hoje é dia 2, né? Um abraço a todos aqueles que também fazem aniversário nesse mês, né? Que são muitos. É um mês realmente que é de abertura de novos ciclos, já que a partir do dia 20 nós começaremos o ano propriamente dito, né? A partir das 18 horas, mais ou menos, eu não tenho horário correto aqui, mas no dia 20, a partir das 18 horas, nós estaremos entrando no ano novo astrológico, que é, na verdade, o ano, né, que todos nós queremos para o ano de 2023, e que cada um tenha a sua consciência elevada aos planos superiores de luz. Lembre-se que é o seu interior, que é o seu divino que vai lhe proporcionar na matéria a felicidade que a matéria não proporciona, seja ela economicamente, socialmente ou politicamente falando. Ela sempre nos deixará um vazio. Se esse vazio não for assumido pelo nosso eu superior, nós não estaremos realizando os serviços, o propósito e a missão que foi nos dada a oportunidade de estarmos aqui e agora. Gratidão, Carmen, pelo convite. Até a semana que vem. Obrigada, Bueno. Gratidão. Namastê, família Pax.